Rapper Renegado aqui em O Tempo Entrevista, falando sobre o novo trabalho dele, Marginal, e também sobre outros assuntos. A gente vai entender o que o Renegado quer dizer ao mundo com essas novas letras. Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado. Satisfação demais em recebê-lo aqui nos estúdios de O Tempo. Cara, massa como você, lançando um novo trabalho, dando um monte de entrevista. Que bom que você pôde vir aqui conversar com a gente também. Primeiro, eu estou muito honrado com o convite, poder estar aqui na casa de vocês. Falar que tem tempo que eu não venho aqui, esse estúdio tá maravilhoso, lindo, super estruturado. Acho que é isso, o tempo mostrando o tamanho que ele é, né? Se mantendo moderno, ativo, muito legal mesmo. Obrigado aí pelo convite e espero que a gente bata um papo sensacional aí, Léo. Vamos nessa. Marginal já está aí com as suas 11 faixas nas plataformas de streaming, mais ou menos uma semana que teve o lançamento, no dia 18 de julho, e você está definindo esse trabalho como um novo marco na sua carreira. Por quê? Léo, eu acho que é um novo Renegado se apresentando, de verdade, assim. Primeiro, não só como maturidade artística, mas maturidade como pessoa mesmo, sabe? Eu acho que eu já vivi, rodei, já vi muita coisa. Eu acho que hoje em dia eu tô a fim de falar o que eu sinto, numa perspectiva diferente do que eu já tinha dito antes. Porque hoje em dia eu já não fico naquela expectativa do que os outros vão pensar. Eu acho que eu tô, assim, mais naquele lugar da necessidade que eu tenho de falar, a urgência que eu tenho de falar das coisas. Porque é como Nada Novo Sob o Sol diz, é isso, né, cara? Nada mudou e a gente precisa que isso mude rápido. Então eu acho que aqui tem um novo Renegado, um Renegado menos lírico, um Renegado mais direto, mais contundente, sem meias palavras, tá ligado? Acho que esse disco ele é muito marcado por isso, ele não deixa perspectiva, margem pra pessoa, ele quis dizer isso. Não, mano, o que eu tô falando é o que eu estou falando e tá dito e é isso, entendeu? Sem medo de comprar aquelas pautas. Acho que aquelas pautas são as minhas pautas como pessoa, como artista e como ser humano. Então é isso, vamos pra cima. São 17 anos de carreira, você falando isso daí que vem sem medo nesse trabalho. Em algum momento você teve medo nos trabalhos anteriores? Eu vejo muitos recados também nas suas canções anteriores. Sim, sabe o que é, Léo? Tem uma parada, eu sou um homem preto, nasci numa sociedade racista, né, cara? A gente, querendo ou não, eu levei muito tempo pra construir a minha autoestima na vida, tá ligado? Essa sociedade, ela faz isso, ela tratora as pessoas pobres e pretas desse país. E até a gente conseguir chegar num lugar de construir, consolidar uma autoestima, a gente leva tempo. Então, eu, hoje, mais maduro, consigo avaliar aquele garoto que começou no Alto Veracruz cantando rap e consigo acolher ele, tá ligado? E posso falar pra ele, vai, sem medo, sem barreira, sem fronteira. Porque é isso, né? Hoje eu não me preocupo muito com o que o outro vai pensar a respeito de mim. É isso, são 17 anos de carreira. Em 17 anos, quem não conseguiu gostar de mim, mano, não vai gostar hoje, entendeu? Então, é sem estresse, eu levo com mais leveza mesmo isso. E hoje me acolho mais, me aceito mais, me acaricio mais também, entendeu, irmão? Então acho que vai muito por esse lugar. Você fala muito de pertencimento, tem essa faixa, né, Nada Novo Sob o Sol, fala também dessa questão da reparação, né, com os povos indígenas, os povos originários, também com o povo preto. Por que você acha que nada mudou? Em 17 anos, aí a gente até falava disso antes da entrevista, né? Não te desanima perceber que as coisas estão mudando muito lentamente? Ou que nada mudou? Olha, o que é que acontece? Eu acho que, quanto sociedade, a gente ainda não mudou, né? Porque quando a gente ainda discute, nós estamos pelo século XXI, as pessoas discutem se cota vale ou não vale. Entendeu? A gente não parou para pensar o quanto que a política de cotas mudou na vida das pessoas de forma prática, na economia do país. A gente não avalia progressos e avanços sociais como benfeitorias sociais. O Playboy ainda tá discutindo. Porque o preto tirou minha vaga na universidade, irmão? Você tem tudo, o tempo inteiro. Aprende a dividir com o coleguinha, tá entendendo? Então a gente tá falando sobre isso. Agora, com a população preta e indígena, irmão, a gente avançou. A gente teve avanços com essa galera.
Só que é muito aquém do que realmente pode ser, né, cara? A gente tá falando de uma população indígena que quando o Brasil foi descoberto, abre aspas, invadido, que essa a gente tem que começar a usar as terminologias corretas das coisas, né? Porque esse país não foi descoberto, ninguém descobre a casa de ninguém. Quando você chega num lugar que já tem gente morando, aquilo tem um dono. E se você toma aquilo, chama roubo, não chama colonização. Entendeu? Quando esse país foi roubado, foi tomado de assalto, a gente tinha uma população de mais de 12 milhões de indígenas nessa terra. Hoje os indígenas são menos de 1 milhão. Eles foram massacrados. E a gente fez o que para reparar isso? Entendeu? A gente vai ver no Congresso as pessoas agredindo a Célia porque ela tava com um negócio e falando que ela tava de pavo. Mano, absurdo. As pessoas, elas não pensam, entendeu? Elas se acham no direito. Semana passada, a moça agredindo a Erika Hilton lá também, entendeu, mano? Ah, você é preta, você não vai ter cabelo. Mano, isso é tão pequeno, isso é tão... nesse lugar nada mudou, porque quem se acha elite continua achando... Aí eu vou parafrasear meu amigo crioulo nessa hora, né, mano? Quem se acha nata, cuidado pra não coalhar, mesmo. Porque esse país nós estamos atentos. E hoje as redes sociais nos possibilitaram a possibilidade de fazer os debates. E a gente tá aqui pra fazer esse debate, entendeu? E é isso, só que a gente faz com arte, com amor, sorrindo, entendeu? Eu acho que essa é a magia que nós artistas temos a possibilidade de transformar sorrindo. Então por isso eu continuo nessa luta acreditando que vão preservar os sorrisos de quem merece sorrir, entendeu? Você pegou como uma verdadeira missão, né, Renegado? Mas ao mesmo tempo, eu tenho a impressão assim de que cansa, né, também. Você o tempo inteiro tem que ficar ensinando as pessoas e parece que elas não enxergam ou não querem enxergar que isso aqui é racismo, isso aqui é preconceito contra LGBT e tantas outras pautas que as pessoas às vezes não querem enxergar e você tem que ficar ensinando o tempo inteiro para as pessoas. O lado palestrinha cansa, Léo. Tá ligado? Tem que ser tipo palestrinha. É porque o que acontece, mano? O que cansa... E aí a galera vem e fala que é mimimi. E aí eu tenho uma música lá que fala sobre isso também, mas vai ter que ouvir, porque eu não posso falar que é ao vivo. Mas é que... O que cansa é quando as pessoas vêm com aquele discurso de que eu quero mudar, eu quero aprender, me ensina. Mano, as pessoas o tempo inteiro que você quer aprender uma parada, você vai no YouTube e vai ler, pede o YouTube pra poder ver, você vai no chat GPT e vai ler, entendeu? Por que chega comigo eu tenho que ficar dando palestra pra pessoa de graça? Se quiser pagar eu dou a palestra, não tem problema. Mas nesse lugar cansa. Agora, despertar os meus iguais pra luta, isso não me cansa. Nesse lugar não me cansa, sabe? Eu acho que a minha arte, ela é propositiva, é uma arte para despertar. Eu não tenho problema nenhum de poder falar das pautas que eu falo, porque eu também não posso ser hipócrita de vir aqui e falar a favela venceu porque a minha vida mudou, porque eu venci na vida. Isso é hipocrisia. A favela não venceu, porque eu vou lá no meu Alto Veracruz, tá ligado? A polícia ainda chega truculenta, ainda é o braço do Estado que se apresenta sem cordialidade nenhuma com a população que ali habita, tá ligado, irmão? Então não dá pra falar que a favela venceu. Porque enquanto a polícia matar crianças pretas, mano, a favela não venceu. Enquanto a gente tiver que discutir cota pra população preta entrar na universidade, a favela não venceu. Entendeu? E o que pra mim... você até desculpa o que eu vou falar, mas pra mim, porque me tocou muito, né? Quando eu cheguei aqui agora pra entrar aqui na redação, e lá na recepção tem uma moça trans, eu esqueci o nome dela. Carol. Aí eu falo, mano, é isso, entendeu? Vocês aqui estão fazendo a parada sem precisar ficar, fazemos. Não, mano, é na prática, entendeu? A inclusão, ela se dá na prática. Aceitar pessoas trans, aceitar corpos diferentes, aceitar cores diferentes. Isso é diversidade que o país precisa entender, Léo, entendeu? Eu acho que é sobre isso que eu luto. Pra chegar, não precisar falar. Porque vai ser maneiro demais quando eu puder falar só das minhas vitórias, poder falar, pô, mano, a vida pra mim tá boa, tá só alegria. Entendeu? Quando eu chegar nesse ponto, eu acho que falo, pô, mano, o Brasil deu certo. Né? Eu falo, o que eu falo, as coisas que eu falo, é porque precisam ser ditas. E eu tenho consciência que se eu não falar, vai ter gente que vai só ficar falando do carrão, da corrente e de pegar a mulher. É legal? É também, mas não é só isso que a gente vive, entendeu? A gente precisa trazer pautas necessárias pra gente evoluir quanto sociedade, quanto comunidade. Por isso que eu continuo na luta, incansável. Nesse novo álbum, Renegado Marginal, tem uma faixa que me incomodou, cara. Na hora que você fica naquela batida ali, tinha que ser preto,
Cara, quantas vezes na vida eu já ouvi essa frase? E eu também. De alguém falar assim, tinha que ser preto, fez aquilo ali, tinha que ser preto. E isso incomoda, né? Assim, graças a Deus, acho que recentemente não ouço isso mais, talvez até pelo ambiente, pelas pessoas que eu escolhi conviver, né? Uhum. Mas acho que a sua intenção era essa mesmo, de provocar ali uma discussão, né? Na verdade, o disco todo é um disco muito provocador, né, Léo? E essa faixa em especial, eu quis trazer uma reflexão aí de que a história que a gente estuda não é a verdadeira história. A gente não questiona os livros de história porque a gente não para ver quem são as pessoas que estão escrevendo esses livros de história. Quem que tá ali, tá ligado? Contando a história de quem venceu essa guerra. E aí a gente tem Luiz Gama, que é uma personalidade importantíssima para a história da cultura brasileira. E ele nunca é retratado da forma como merece. Inclusive agora a galera fez um filme para ele. A gente tem Conceição Evaristo, maravilhosa. Merecia muito mais do que tem, entendeu? E nessa música eu brinco com esse lugar do que tinha que ser preto, porque eu, no final ali, né, ainda fico falando grandes nomes. Michael Jackson, Mike Tyson, Fanon, Conceição Evaristo, James Brown, Tupac. Eu vou falando de pessoas que tinham que ser pretas. Sabe por quê? Porque a verdade que elas trazem na carga da vida faz com que elas tenham a verdade para falar. Como Nina Simone, como tantas outras maravilhosas, entendeu? Que é isso, tinha que ser. E o ter que ser preto quando nesse lugar que o racista coloca, é que a gente sempre faz serviço mal feito e que não sei o quê. Não, e pelo contrário, ter que ser preto hoje virou símbolo de excelência, porque a gente chega e resolve. Porque é isso, é Pelé, Ronaldo Gaúcho, entendeu? É Tupac, são pessoas bravas, pessoas que realmente fazem a diferença quando chegam no campo. E é isso, o nosso time é bravo. Os principais e mais belíssimos e importantes nomes da música são negros, né? A gente tem aí grandes e grandes exemplos, que são muitas influências para você. Ô, Renegado, tem uma coisa que me chamou a atenção, não sou especialista em música, mas a gente vai mostrando fotos aí. Agora que eu olhei aqui pro lado dolorosa aqui, fica até... Opa. A gente vai mostrando fotos pro nosso espectador, mas tem foto com a Elza Soares tem, aí. Daqui a pouco chega. Daqui a pouco aparece uma grande mulher preta também. Maravilhosa. Você fala muito da sua influência, Racionais MC, grandes nomes aí da Black Music americana. Me chamou a atenção quando eu ouvi uma entrevista sua, você citando até o Whitney Houston, né? Inquestionável, assim, que é uma das maiores vozes que esse mundo já teve, mas de servir também de referência para você. Aí tem uma frase no álbum que você diz assim, Bitch Better Have My Money. Pô, na hora que eu ouvi isso, eu falei, isso é Rihanna. Rihanna. Foi de propósito na verdade, talvez tenha até outra referência, mas eu conheço com a Rihanna. Então, essa música, cara, ela... fugiu o nome aqui do primeiro grupo que lançou, né? Que me remeteu muito pra minha infância e adolescência, que é o seguinte: quando eu determinei que eu ia cantar rap, eu fiz o meu primeiro grupo de rap, a gente ensaiava loucamente, só que a gente nunca tinha espaço pra tocar. E aí, eu fiquei prestando atenção na comunidade, tinha a quermesse na barraquinha de rua ali, que a igreja promovia. E eu queria cantar. O único lugar que eu via que tinha lugar pra eu cantar. Aí eu fiquei amigo dos DJ, ajudava a carregar a caixa de som e tal. E essa Bitch Better Have My Money, ela era a música que os caras adoravam tocar, né? Que ela era toda dança. Bitch Better Have My Money. Era pra frentona. E aí quando eu fui fazer essa música, que é apenas business, né? E a Rihanna já tinha feito uma outra versão dela sobre a música. E nessa música eu narro um assassinato, mas do ponto de vista de quem tá cometendo o crime, né? Vamos dizer assim. Que é um negro, né? Que é um negro. Na verdade, é ele matando outro negro, né? Pela história. Não vou ficar dando muito spoiler, porque eu quero o player de vocês lá no Spotify. Vale a pena demais ouvir, gente. Vale a pena. E aí, a brincadeira é porque é o seguinte. Ela tem essa coisa do me dá o meu dinheiro, e a gente vive numa sociedade altamente capitalista em que a gente fala sobre dinheiro o tempo inteiro. E aí quando a gente quer sempre marginalizar esses corpos que estão ali colocados. Mas se você parar para fazer uma análise, o cara que tá ali no front do crime, vamos dizer, seja vendendo droga, né? Eu nem chamo de traficante, porque esse cara é um vendedor, né, mano? Ele tá ali vendendo, é um cara contratado, é um lojista, né? Ele tá ali contratado para vender.
E aí a sociedade marginaliza aquele corpo preto e chama de traficante. Mas a sociedade deu condições dele ter acesso ao estudo, acesso à universidade, acesso ao mercado de trabalho? Não. Aí me vem o poder paralelo e emprega aquele cara. E ele tá ali trabalhando. Só que executar uma outra pessoa faz parte do serviço dele. Tanto que na música fala isso, né? Mãe, hoje eu matei um cara e ele tinha a mesma cor que eu, o sangue dele era igual ao meu. Não foi pessoal. Business, apenas business. E é sobre isso, né? Até a americanização do serviço aqui, né, mano? São só negócios. Então a gente tem que entender que se a sociedade brasileira se sente incomodada com essa pessoa que tá ali, que ela comece a sair do seu assento de conforto e comece a trabalhar para a gente reduzir essa inserção de jovens no mercado do crime. Então e ainda falam numa outra faixa do disco que é sobre isso a vida. Se você não ajuda com a solução, você é parte do problema. E esse problema do tráfico de drogas, da violência nas comunidades, é um problema nosso quanto sociedade. Não adianta eu só falar assim, eu pago os meus impostos e a polícia vai lá e resolve isso pra mim. Porque enquanto for isso, irmão, enquanto for olho por olho e dente por dente, a gente vai acabar cego e banguelo, entendeu? Então a gente tem que começar a entender que a gente tem uma responsabilidade quanto sociedade. Porque nós fomos invadidos, sequestrados, saqueados e violentados. Então, se a sociedade não entender que ela tem que fazer essa reparação, que é histórica, a gente vai pro abismo. Então, a luz de alerta tá ligada, entendeu? Eu sou só um mensageiro. Aí, assim, voltando à palestrinha, né, na hora que a gente discute em dar cotas universitárias para esse rapaz negro que está na esquina, aí vem aquela história, não, porque não é justo que vai tirar a vaga de uma outra pessoa que teve condições de estudar nos melhores colégios particulares. E pode pagar a universidade particular, né, cara? Deixa a universidade pública para quem não tem condição, entendeu? Eu acho que nessa é isso, o cara quer chegar de BMW na Federal, mas não quer dar espaço pra outra pessoa estudar, entendeu, mano? Pra mim é uns bagulho que não tem lógica. É ilógico, é irracional. Isso pra mim é irracional, sabe, Léo? Eu fico, mano, não faz sentido pra mim. Se o cara tem condição de ir de BMW, de, sei lá, mano, pode ser até Toyota, entendeu? Mas eu tô falando assim, o cara tem condição, mano. Por que não vai estudar no particular e deixa o espaço pra quem precisa, mano? Sem sucatear, né, a universidade privada, porque também, a pública quer dizer, né, sem sucatear a universidade pública, porque também tem isso, a pessoa, meu filho não tá, então vamos sucatear isso aí, entendeu? Não, mano, nós temos que ter excelência nas coisas, tá ligado? Eu acredito, eu sou fruto de projeto social, se eu não existisse um projeto social na minha comunidade, eu não sei se eu estaria vivo, estaria aqui conversando com você agora, entendeu? Então acho que as coisas são sobre excelência, as pessoas entrarem pra fazer as coisas com verdade, com honestidade, entendeu? Porque é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam ser acolhidas, cuidadas. E acho que é isso que o poder público deveria fazer, né, mano? E é isso, colocar a tornozeleira em quem merece, né, mano? Renegado, você falando isso aí da sua criação, eu fiquei lembrando da dona Regina, né? Muito orgulhosa pelo filho que tem, imagino. E você fala de uma criação difícil, né? Pai ausente, a dona Regina cuidando de você, de mais 2 irmãos. Como é que tá essa mãe aí? Tá orgulhosa pelo filho, lançando mais um trabalho? Cara, ela muito maravilhosa, cara. Eu sou eternamente grato por ela ser minha mãe. E se eu vivesse mais 30 vidas, eu ia pedir pra ela ser minha mãe de novo, porque ela me ensinou tudo. Com a simplicidade dela, com o jeito dela. Então eu amo muito a minha mãe. Benção, mãe, se estiver nos ouvindo. E, cara, ela tá ótima. Ela participou, né, de um vídeo comigo do disco novo agora. Na 525. Inclusive já tá disponível, todos os vídeos estão disponíveis no meu canal do YouTube. Inclusive convido aí nossos caros ouvintes aí a me dar esse like lá no YouTube também e ver os vídeos e deixar lá o seu comentário, se gostou, se não gostou, pode mandar o papo franco lá que a gente aceita e troca ideia também. Ficou uma batida bem legal essa 525, 525, né? Tem um sample. Que tem um sample do Clube da Esquina. Isso. E foi muito legal, que quando eu fiz a música, eu mandei pro Loborges e pro Márcio Borges.
E na hora eles me ligaram, tipo, muito emocionados. Pô, você ressignificou nossa música, que legal e tal, já classei. É aí que eu entendi o marco que você fala da sua carreira, né? Um renegado muito mais maduro, completo musicalmente, conseguindo traduzir isso tudo, né? Mas eu fiz só um parênteses para falar da Dona Regina, um abraço para ela, obrigado. Obrigado, carinho com ela, Léo. Obrigado. Porque você falou aí da infância, mas eu quero voltar a falar mais de política. Eu tô gostando dessa provocação. Bora. Você já fez campanhas aí pelo voto, principalmente da juventude, lançou vídeos junto com o TRE de Minas Gerais. Só que aí, como é que você está enxergando o perfil dessa juventude hoje? Porque, cara, eu tenho percebido assim, antes a gente era muito mais engajado, a gente via a favela muito mais engajada numa vertente, e hoje eu percebo que a juventude atualmente mudou completamente o perfil, tem uma radicalização maior. O que você está enxergando disso? Léo, eu acho que várias coisas aí pra gente refletir, né? A gente tá falando de uma juventude que é uma geração, 2 gerações depois da minha, né? Vamos dizer assim. 2, eu acho, é isso mesmo. E eles não viram o que a gente viu do Brasil. Eu ainda peguei parte ali do país com uma polícia muito mais truculenta do que tem hoje. A gente via a pobreza de forma muito mais ascendente do que a gente vê hoje. Então, e com isso, né, a gente teve alguns desgovernos aí que vieram com esses discursos meritocráticos das pessoas acharem que você vence pelo seu esforço e pá, e cara... A cultura do coach, maluco, querendo vender tudo o tempo todo. Milagrosamente. Não... cheio de gente vendendo o que nunca viveu, né? Isso que é o mais complexo. Então eu acho que a gente tem uma juventude aí que não vivenciou determinados problemas e acha, e assim, por ter acesso à internet, né, já nascer com essas ferramentas na mão, smartphone, a internet, acha que sabe muito da vida, tá ligado? Não tô aqui também falando que as pessoas não sabem nada, não é sobre isso, mas eu acho que a gente tem que aprender a ouvir um pouco mais quem estava antes da gente, tá ligado? Porque as pessoas acham também que essa estrada que eles estão andando antes era mato. Teve alguém que veio capinando, depois veio outro ali fazendo a estrada de terra, depois veio alguém e asfaltou para você poder caminhar nela. Então as pessoas têm que entender isso daí, cara. Ninguém faz nada sozinho. Você não toma um café se alguém não te ajudar a plantar aquela semente, regar, colher, queimar, a fazer a torra, moer, passar no coador para chegar no seu copo, entendeu? Então as pessoas têm que entender que isso aqui é uma sociedade. Então eu convido essa juventude aí, cara, a dar uma pesquisada mais profunda nas coisas. Ver quem são os atores, as pessoas que ajudaram a construir. Pô, eu sou muito grato na minha vida por ter encontrado a Dona Valdete Cordeiro, líder comunitária do Alto Veracruz, fundadora do Grupo Meninas de Sinhá. Foi uma mulher que me viu na rua e olhou para mim e viu potencial. Se essa pessoa não tivesse olhado para mim e falado, vem cá na associação de bairro, vamos conversar, você tem talento. Se ela não tivesse visto isso em mim, talvez eu não estaria aqui também, entendeu? Então a gente tem que entender que, primeiro, a gente tem que honrar quem veio antes da gente, os nossos mais velhos, porque essas pessoas lutaram pelo nosso direito de existir. E não achar que eu descobri o Brasil, entendeu? Porque fica todo mundo assim, eureka, eu sou foda, entendeu, mano? Antes de você tem outros que deram sangue, então, cara, vamos entender, vamos acordar. Porque todo mundo hoje sabe muito de tudo. E ninguém sabe de nada, na verdade, porque todo mundo é uma superficialidade, todo mundo muito raso, entendeu, mano? Vamos ser mais profundo, galera. Vamos entender, vamos lá no âmago das coisas, entendeu? Pra gente poder discutir. Porque hoje em dia todo mundo é expert em política, expert em música, todo mundo sabe cozinhar. Mano, é uma loucura. Vai reescrevendo a história, né? Você ouve aí pessoas que querem influenciar outras, né? Eu detesto esse termo influenciador, mas assim, pessoas que querem usar as ferramentas digitais e reescrevendo a história, né? Ah, vou te contar por que aconteceu isso aqui, aí começam a falar coisas absurdas e uma parcela dessa juventude acredita naquilo ali. Eu acho que, tipo, cara, eu acho a internet um achado da humanidade, de verdade. Hoje, qualquer informação que você quiser, você chega ali, você consegue consultar. Mas as pessoas têm que entender que nem toda a informação que está disponível, ela é verdadeira. Então, hoje o grande problema não é acesso à informação,
é curadorias confiáveis à informação, né? Por isso que a gente tem aqui um tempo, a gente tem veículos de comunicação sérios para as pessoas entenderem isso, cara. Não dá para acreditar em tudo que tá aí, não. Porque senão, cara, a gente tá perdido. Aí vem terraplanista, aí vem... Sacou? Umas loucuras que eu fico assim, mano... Entendeu? Acho que as pessoas têm que começar a buscar credibilidade na informação. Porque senão, cara, qualquer aventureiro aí vai reescrever uma história que compromete vidas. A grande questão pra mim, irmão, não é sobre a loucura das pessoas. A grande questão pra mim é quando você embarca nessa loucura e impacta na vida das pessoas. Porque tem gente que isso impacta na vida direta, mata pessoas, entendeu? Então acho que a gente tem que ter seriedade no que a gente faz. Por isso que eu levo tão a sério minha profissão, entendeu? A minha profissão, ela requer seriedade, irmão. Eu posso, às vezes, estar fazendo um entretenimento pra você numa balada, né? Você tá ali curtindo o seu rolê. Às vezes eu sou companheiro num momento de depressão em casa. Às vezes eu sou companheiro no momento que você tá pedindo a sua companheira ou seu companheiro em casamento, tá ligado? Porque música, ela serve pra ser companheira das pessoas. Mas eu falo tudo com muita seriedade porque eu me preocupo com a vida das pessoas. Eu tenho que ter compromisso com o meu trabalho, entendeu? E eu acho que pessoas profissionais têm compromisso e seriedade no que elas fazem. Você sofre pressão, Renegado, por ser uma pessoa tão engajada como você é, assim, socialmente falando? Você tem medo de ser cancelado? Ah, já fui várias vezes. Quem nunca foi cancelado não viveu a internet. Eu penso assim, Léo, tipo assim, quando você fica com medo das pessoas te cancelarem porque você tá falando o que você pensa, mano, aí eu não vou ser eu. Eu tenho que falar o que eu penso, o que eu vivo, o que eu acho, entendeu? Mesmo se eu tiver errado, agora, a grande questão tá aí. Eu também não tenho vergonha nem medo de assumir quando eu erro. Porque eu sou essa pessoa, minha mãe me ensinou isso. Se eu tiver que recomeçar 50 vezes, eu vou recomeçar 50 vezes. Eu não tenho problema nenhum com isso. Ah, eu poderia hoje estar numa condição de vida muito melhor que eu tô se eu fosse um cara que não comprasse as pautas que eu compro? Possivelmente eu poderia estar. Mas eu estaria feliz? Possivelmente não também. Porque o que me faz feliz é ser quem eu sou. Com a minha verdade, com a minha história, com a minha trajetória. Entendeu? Lutando pelas pautas que eu acredito que precisam ser ditas. Né? Por exemplo, tem tantas pautas importantes pra gente discutir que, por exemplo, Belo Horizonte pode ser a primeira capital do Brasil com ônibus 0800 para a população. O projeto já está votado na Câmara, falta o prefeito sancionar. O que é que a gente precisa fazer? Pressão no prefeito, mano. E eu não vou lutar por isso, porque eu não quero que os moleques do Alto Veracruz tenham acesso aí pro Parque Municipal final de semana, curtir com a família. Eu quero. Eu não quero que a molecada do Alto Veracruz possa sair de lá e ir no museu. Eu quero. Porque quem tem mobilidade tem acesso. E a vida muda quando você tem acesso às coisas. É sobre isso, entendeu? Eu não vou falar disso, porque eu vou ficar preocupado com o carro que eu vou comprar. E o outro pagando R$4,50 na passagem? Não, mano, tem possibilidade, tem condição desse cara ter acesso a museus, parques e a cidade de forma gratuita. Por que eu não vou lutar por isso? É o mínimo. Faz todo sentido. Você dando esses exemplos todos, lembrei daqueles terrenos vazios no Castelo. Se uma família periférica quer morar no bairro Castelo, por que não ter um prédio popular lá? Tanta gente brigando contra, né? Não deixando aquela construção sair do papel. Justamente. São muitas brigas aí. Falando um pouco mais aí do seu álbum, né? Porque essa entrevista já tá quase acabando. Se deixar, a gente vai 1 hora direto, viu, Renato? Pô, papo bom aqui, dá pra levar o dia inteiro, rapaz. Eu gosto de tocar. Olha que eu nem falei do Galo ainda, hein? Você tem alguma coisa pra falar desse Atlético aí nessa fase aí? Só alegria, só vai. Mete marcha, né? Tipo, vambora. Valeu, Galão. Do Alto Veracruz pro mundo, assim, como é que vai ficar a turnê aí do Marginal? Como é que vocês já estão planejando aí? Já temos, a galera, se não saiu hoje, deve sair nos próximos dias agora a agenda, nas minhas redes sociais. Quem quiser conhecer mais do trabalho, quiser acompanhar, @Renegado, em todas as plataformas, pode chegar junto, a gente deve lançar em breve aí, o Salgadinho, meu parceiro. E aí a gente vai disponibilizar a agenda, mas... de cabeça que dia 1º de agosto tô no Vale de Quitionha, lançando Marginal, vai ser a primeira cidade que a gente faz o show Marginal, Diamantina, dentro do festival. Depois eu tô em Itabirito, junto com a Inconfidentes Jazz Orquestra. Na sequência,
Dia 23 de agosto, estamos em Brasília, no Festival Coma. E 24 de agosto, possivelmente, a gente vai ter um show aqui em BH, que eu tô só esperando confirmar essa data aí pra poder lançar pra vocês. Mas volta em Belo Horizonte mais vezes, com certeza. Hoje você tá no Rio, né? Você tá morando no Rio. Não, já tô voltando. Tô voltando. Que maravilha. Então a gente vai te encontrar mais vezes. Vai, porque a minha madrinha aí. Madrinha. Elzão, maravilhosa. Cara, eu fui pra, assim, viver essa experiência maravilhosa no Rio, de estar com essa mulher maravilhosa. Mas hoje eu, sei lá, cara, deu aquela saudade de casa, da minha mãe, dos meus amigos. Faz bem. Né? Eu tô falando, mano, a hora de aproveitar é essa. Da gente estar perto de quem a gente ama, de quem a gente gosta, né? Porque senão depois o tempo passa e a gente não vê. Né? Então, eu não quero nunca me arrepender das escolhas que eu faço. Então, agora a escolha é voltar pra casa. Então, Marginal aí em todas as plataformas de streaming, @Renegado, também com vídeos no YouTube. Exato. Ó, eu ouvi o álbum todo várias vezes, assim, achei magnífico, tá muito legal mesmo. O que é que você destaca mais desse álbum para convidar para essa garotada, para todo mundo curtir suas músicas lá? Olha, o álbum nem dói. Meia hora você escuta o álbum todo, tá ligado? Apesar de ter 11 faixas, é bem curtinho as músicas, então acho que dá pra a galera entender, ouvir, assimilar. Quem quiser conversar a respeito sobre as pautas, eu estou disponível nas minhas plataformas. Pode chamar para a gente poder trocar uma ideia. Mas eu acho que é isso. Marginal é mais do que um disco. Acho que é um manifesto urgente para os brasileiros cuidarem do Brasil. Da gente cuidar mais do nosso povo, cuidar mais da nossa população. Nós somos um país de uma fauna maravilhosa, somos um país riquíssimo estruturalmente, mas o nosso maior ativo é a nossa população. Então vamos cuidar mais uns dos outros, vamos nos amar mais, vamos ser mais afetuosos, tá ligado? Depois que eu descobri que o maior ato de coragem de um homem é falar que ama, eu não tenho medo nenhum de falar que eu amo as pessoas, amo o meu povo, amo a minha cultura, amo a minha quebrada, amo os meus amigos. Então vamos lutar pelo que a gente ama, é urgente. Maravilha. Amo o Galo também. Amo o Galo, pra quem é atleticano, ele fala do Galo no álbum, mas tem que ouvir. Não vou dar spoiler aqui, não. Renegado, muito obrigado mesmo mais uma vez. Léo, obrigado aí pelo espaço. Seja obrigado sempre pelo carinho. Cara. Obrigado aí por abrir esse espaço para cultura e obrigado por valorizar a cultura mineira. Né, que eu acho que é uma parada muito importante da gente falar, que a gente... Uma das coisas que me fez voltar também foi essa efervescência, esse caldeirão que BH tá vivendo nas comunidades, artisticamente, vários lugares acontecendo muita coisa legal. Então acho que é isso, é a gente valorizar as pratas da casa, abrir espaço para os artistas mineiros. E é isso, irmão. BH é nós, literalmente. Então, vamos ser nós mais um pouco. Obrigado, Renegado. Para você que nos acompanhou, deixe o seu like aqui no vídeo, acompanhe também as redes sociais do Renegado e até a próxima.